Boa tarde a todos e a todas, quem nos ouve e quem nos vê de longe e quem nos vê de perto. Sempre bom. O meu telefone começa a tocar exatamente na hora. Eu vou tirar na hora que a gente começa. É sempre bom encontrar com todas as regras de segurança, com distância, mas ver pessoalmente é sempre muito melhor e espero que todos passemos por isso o mais breve possível. Quero agradecer a Viex, é sempre um enorme prazer participar dos eventos da Viex. Como disse o Rodrigo ontem no painel do LASE, é o meu primeiro ano, né? Esse aqui. Já não me aguentam mais os 11 anos do LASE. E quero agradecer muito os nossos convidados, nossos palestrantes, Rose, Germano, César, Jonatas. E, bom, nós vamos começar, eu já vou passar a palavra para o Germano. Germano é gestor da Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais, foi secretário estadual de Meio Ambiente, foi presidente da ABEMA, Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Meio Ambiente, tem uma grande experiência, vai poder dividi-la com a gente. Lembrando a todos que cada um tem 15 minutos de fala, por favor. Germano, a palavra é sua. Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar o Sion, nosso anfitrião, agradecer a Viex novamente por esse convite. É sempre um prazer estar com vocês nesse congresso, que já se tornou, né, um marco do nosso calendário de discussões profissionais e acadêmicas. Cumprimentar a Rose, que está aí, o meu colega César Cruz, um grande orgulho vê-lo aqui comigo, o Jonatas, do IBAMA, e queria um especial cumprimento a todos os secretários e secretárias de Estado de Meio Ambiente que estão nos assistindo hoje, que atuaram junto comigo nessa luta no desenvolvimento de uma melhor governança ambiental, aos servidores federais, e aí eu faço na pessoa do Jonatas, mas também do meu amigo, o superintendente de Minas Gerais, o Enio Fonseca, e os empresários, advogados, público em geral que está nos acompanhando. Sion, a proposta da nossa conversa de hoje era tratar sobre a legislação ambiental, mas a legislação ambiental é focada no entendimento de que ela não é um fim em si mesmo. E para eu discorrer sobre isso, eu tenho que começar falando do próprio movimento ambientalista, né, que se iniciou, sobretudo, no final dos anos 60, 70, e no Brasil, mais especificamente no início dos anos 80, deixando um legado muito importante. Esse movimento decorreu da junção de problemas e tentativas de soluções em um curto período de tempo. Problemas foram vários nessa época, como desastres ambientais, impacto de pesticidas, contaminação de rios, desenvolvimento econômico em primeiro plano, ausência de estudos científicos sobre atividades produtivas, ao passo que muitos desses problemas acabaram chamando a atenção da sociedade para a tentativa de solução, e algumas dessas soluções também inspiraram aquilo que nós temos hoje de legislação. Não apenas o início de diversos estudos científicos sobre atividades produtivas, sobre a tentativa de organização das conferências internacionais, né, para solidificação de princípios que pudesse, inclusive, inspirar a criação dessas primeiras legislações, o próprio surgimento de importantes organizações não governamentais, como a WWF, Greenpeace, Friends of the Earth, e as legislações nacionais, né, as primeiras, como o NEPA nos Estados Unidos, né, tivemos outras constituições também que vieram logo após, como a da Grécia, da Espanha, a própria brasileira, a portuguesa, enfim, muitas delas inspiradas nessas discussões internacionais. O que eu queria colocar é que, embora em contextos diferentes, a importância da construção da legislação naquele momento é proporcionalmente a mesma agora, e será sempre, né? A lei aqui tratada
por mim, num sentido mais amplo, como fonte importante do direito e imperativa para reger os fatos sociais, deve, sempre por essa razão, responder, não é, a alguma coisa, resolver problemas e não criar problemas. Né? É evidente para nós que atuamos na área ambiental que a legislação tem um cunho bastante técnico, a legislação ambiental, e é muito importante que seja assim. O problema surge quando a técnica evolui e a norma não. Naquele primeiro contexto, né, do surgimento das primeiras normas ambientais, o que nós tínhamos de cenário era um desconhecimento profundo dos territórios, ausência de tecnologias produtivas estudadas, carreiras estruturadas, órgãos ambientais bem capacitados e dotados de uma capacidade financeira para investimento. Hoje, porém, o contexto é bem diferente, né? Passados 40 anos da promulgação, por exemplo, da Política Nacional de Meio Ambiente e das primeiras resoluções do CONAMA. Eu costumo dizer que estamos vivendo um tempo em que toda vez que a gente fala em alterar regras, parte-se do pressuposto que há uma ideia, se não maquiavélica ou espúria, ou aniquilista, de flexibilização, de retrocesso, de fragilização do direito através da fragilização da norma ambiental, o que é uma mentira. Podemos citar inúmeros exemplos disso. Em Minas Gerais, por exemplo, nós procedemos junto com a Assembleia Legislativa, ou seja, não foi nada unilateral, aonde está o fórum dos representantes eleitos pelo povo para normatizar regras de conduta social, junto, sim, com o Executivo na forma regulatória e com o Conselho Estadual de Meio Ambiente, uma profunda revisão técnica de normas, e isso é sentido pelo Estado de Minas Gerais, pela sociedade mineira. Os resultados lá falam por si só. Em nível nacional, a gente vê uma grande dificuldade de atualizar, por exemplo, a legislação atinente a áreas de preservação permanente pela superveniência do Código Florestal. Tivemos que chegar a uma judicialização para isso e agora aguardar a posição do judiciário. Algo que já vinha sendo aplicado como tacitamente revogado pelas novas regras que aí estão votadas no Congresso Nacional. Em 2018, eu lembro muito bem, a Rose também deve se lembrar, que eu estava no IBAMA, o suplício que foi a construção das novas resoluções do CONAMA sobre padrões de emissão para veículos automotores, tão importantes para a própria proteção ambiental. Uma negociação de anos, né, e que nós tivemos apenas a votação em 2018, após várias tratativas, inclusive ameaças e falsas abordagens em imprensa relacionada a essa temática. As normas também relativamente a criadores de fauna, seu transporte, etc., não foi nada fácil. Uma tarefa importantíssima que o IBAMA tem junto com os órgãos estaduais de meio ambiente. Tudo é muito difícil e a energia que a gente gasta faz, infelizmente, com que muitos atores desistam pelo meio do caminho. E no licenciamento? No licenciamento, a situação é ainda mais grave. É o que nós temos colocado hoje na ordem do dia. Vou até dedicar algumas palavras mais detalhadamente sobre esse assunto. O licenciamento, Sion, Jonatas, que tem uma experiência nisso, Rose, o César também, que foi um analista ambiental, um chefe de uma região importante do sul de Minas na área do licenciamento, todos nós sabemos que ele acabou nas últimas décadas norteando grande parte da política nacional, com a esperança de que, através dele, pudéssemos atender o comando da Constituição para a preservação do meio ambiente. Tanto é que ele é chamado de instrumento da política ambiental. Na sequência dos anos 80 e 90,
mas muito pouco, quase nada, foi efetivamente produzido na legislação para melhorar o licenciamento, para racionalizá-lo, para pelo menos atualizá-lo. Por essa razão, muitas lacunas começaram a ser preenchidas por teses, entendimentos, ideologias, decisões judiciais e, por que não falar, por mitos, muitas vezes desconstituídos de um embasamento técnico necessário. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Falta atualização de regras, né, que acaba por ser também um incentivo à clandestinidade. Durante todo esse tempo, face a muitos problemas ou entendimentos contraditórios, o licenciamento começou a ser visto como um instrumento com muito poder. E por isso ele ficou nacionalmente conhecido. É interessante porque a sociedade brasileira começou a enxergar o licenciamento como uma ferramenta que poderia induzir ou impedir o desenvolvimento econômico, que poderia garantir o atendimento de diversas demandas sociais do povo brasileiro, que pudesse evitar desastres ambientais, que pudesse garantir e atestar preceitos e projetos de engenharia, enfim, que pudesse resolver problemas de infraestrutura, saúde, segurança, educação, de populações tradicionais, de patrimônio histórico, patrimônio cultural, e para não citar vários outros problemas sociais. Só que frustra-se quem pensa assim, né? Infelizmente, não se consegue resolver tudo isso através do licenciamento por um simples fato, que ele não surgiu para isso, né? Porque se perdeu o foco, perdeu-se a sua origem, ou no mínimo deixou de se atualizar. E as normas existentes hoje, arcaicas, contribuem muito para isso, senhor. O licenciamento ambiental, como você sabe bem, é um procedimento administrativo simplesmente destinado para licenciar atividades potencialmente poluidoras, sob a ótica ambiental. A sua base são os impactos ambientais. Com a avaliação de impactos, essa sim, a ser medida através do grau de potencialidade de impacto de cada atividade e empreendimento, visto na sua singularidade, esta sim é importantíssima para se entender a viabilidade ambiental, para se estudar o território e se entender de fato a vocação de cada um dos territórios. No entanto, com o passar dos anos e da falta de atualização, o licenciamento se tornou extremamente polêmico. Não agrada e não atende nenhum setor, nem público nem privado, nem o terceiro setor. As secretarias de Estado de Meio Ambiente viraram secretarias de licenciamento. Agora, continuamos aplicando essas regras arcaicas. Quem disse, por exemplo, que um licenciamento trifásico é mais eficaz que um licenciamento em fase única? Apenas por levar 6 anos? Quem ganha com isso? Quem ganha com um licenciamento de 5, 6 anos para, por exemplo, uma usina de geração de energia, para uma rodovia, até para uma barragem de rejeito de mineração que precisa ser descomissionada, descaracterizada? Então, nós entramos nessa pauta complexa, né? Pensamos e aplicamos o presente, tentando projetar um futuro diferente, mas com regras do passado. Uma pauta que consome, que aparta, né, que traz conflitos, e quem perde com isso é o país que vai perdendo o bonde da história, né? O Brasil tem uma oportunidade única, senhor, de virar líder mundial da bioeconomia. Mesmo assim, as discussões sobre política ambiental têm evidenciado que a gente não consegue fazer esse trespasse, fazer essa passagem do entendimento que a legislação, pela sua essência, pela sua é inerente à legislação, a sua própria atualização. Mas leis, normas, e aí já caminhando para o fim, elas devem atender sempre esse pressuposto, né? Regular o coletivo, de maneira geral, né? O modo de agir da sociedade. Se a sociedade evolui
e a norma não, há um descompasso perigoso. E isso tem ocorrido sumariamente com a legislação ambiental brasileira. Celebrou-se muito no passado, por isso que eu comecei a minha fala falando sobre o movimento ambientalista, e com muita razão, a produção normativa brasileira. Isso por muitos anos, desde seu nascedouro e nas décadas seguintes. Porém, a festa continua e os convidados foram embora. É necessário agir de novo, né? Com a mesma garra, com a mesma gana do início desse movimento ambientalista. Produzir normas racionais que protejam o meio ambiente, não incentivando a clandestinidade ou o jeitinho, e que garanta a inserção da variável da sustentabilidade no desenvolvimento e na produção nacional. A ciência está aí, a academia está aí, o conhecimento dos órgãos estão aí. No entanto, várias propostas de atualização normativa, como as do licenciamento, que eu citei mais, aguardam um ambiente propício, né, para surgirem. E modernizar a legislação nesse momento não é descartar tudo que foi construído no passado, mas se apoderar dessa gênese, dessa origem, como eu destaquei, e tentar adaptá-la, transformá-la para uma nova realidade, né, atendendo aos novos contornos da vida social e econômica nacionais. O que eu queria concluir com a minha fala, Sion e colegas, é que é necessário, de fato, sem demagogia, união, diálogo, entendimento, em especial sobre o fato de que a legislação ambiental não é um fim em si mesmo, e que precisa evoluir, tal como a própria sociedade, a tecnologia, a ciência e a produção fazem. Caso contrário, o país continuará perdendo o bonde da história. Até quando? Obrigado, senhor. Muito bom. Eu vou começar agradecendo respeito ao tempo. Muito bom, obrigado, Germano. Vou fazer uns comentários. Quem já me conhece sabe que eu tento me segurar, mas sobre legislação ambiental, para a gente falar isso num painel é muita coisa, né? E tem muita coisa para comentar. Mas antes, quero só dar um alô para as pessoas que chegaram. O Mauro, secretário estadual de Meio Ambiente no Mato Grosso, atual presidente da ABEMA. Sempre uma honra revê-la, como foi o prefácio de um dos livros que nós lançamos ontem. Muito obrigado. Simone, Fabiola, Tatiana, pessoal do escritório, Gustavo, Milena, todos muito bem-vindos. E quem continua nos assistindo. Eu anotei alguns pontos aqui muito rápidos para abordar. Eu vou começar com os comentários que você fez sobre o sistema trifásico, e eu digo sempre que a gente, e a Rose também diz isso, né, que a gente tem algumas paixões, né? E no licenciamento a gente tem várias. Uma delas é que tem que ter sistema trifásico, como se só existisse sistema trifásico, como se só o sistema trifásico trouxesse segurança, estabilidade, avaliação adequada dos impactos, quando na verdade até é ruim, sob o ponto de vista isso, eu ouço sempre dos meus colegas de órgão ambiental, que é sempre ruim você analisar as coisas de forma separada. E que, sob o ponto de vista de avaliação de um todo, faz mais sentido do que fazê-lo de forma trifásica. Como a gente também tem outras paixões, como é a rima, né? Não canso de dizer que a gente quer ter a rima para tudo, né? Como já disse a Rose em um desses eventos, até para padaria, né, Rose? Eu sempre cito esse caso porque ele é emblemático. E aí eu quero abordar mais dois pontos do que você comentou, Germano, muito bem. Uma sobre a questão do retrocesso. E aí acho que a gente tem duas perspectivas para falar sobre isso de forma muito rápida, num assunto que é obviamente complexo. O primeiro é se há ou não há de fato retrocesso ambiental. E não é porque a gente tem mudança que mudança traz retrocesso. Então essa é uma perspectiva importante e que você fez essa diferenciação muito bem, esse destaque muito bom. O outro, que também a gente não pode esquecer,
o que o Supremo já decidiu em relação a esse assunto, porque a gente esquece. E as pessoas continuam repetindo como se o Supremo não tivesse debruçado sobre esse assunto. E o Supremo se debruçou quando discutiu a constitucionalidade do Código Florestal. Nós tivemos várias ações de constitucionalidade discutidas no Supremo Tribunal Federal, que decidiu que, na sua imensa maioria, eram constitucionais, a despeito de haver redução de área protegida em relação ao Código Florestal anterior. Eu posso ter uma opinião sobre isso? Claro, e é justo que eu tenha. Eu posso achar que não deveria ter diminuído? Posso. E a gente tem no palco do Congresso Nacional o espaço adequado para essas discussões. Agora, o que o Supremo decidiu, e me parece de forma adequada, sob o ponto de vista jurídico, é que a vedação que a Constituição traz, e aí, salvo engano, lá no artigo 60 da Constituição, é vedar a eliminação de direitos e garantias fundamentais, e não a redução, porque isso é próprio da essência da sociedade. O que a gente quer hoje não é o que a gente vai querer amanhã, e o que a nossa sociedade quis há 100 anos não é o que vai querer daqui a 100. E é do processo de mudança da sociedade é que há um incentivo para o legislativo. Então, entender isso é fundamental. E a gente tem que fazer as discussões justas. A gente pode discordar, mas a gente tem que reconhecer que o Supremo já decidiu sobre esse assunto. E aí, falando disso, tem um outro assunto que eu não vou me segurar, que foi dito, inclusive, num outro painel nesse evento de hoje, que foi da relação do Código Florestal da Lei da Mata Atlântica. Porque muita coisa é dita, e eu respeito, obviamente, todas as opiniões, eu tenho certeza que eu não sou dono da verdade. Mas é importante que a gente entenda que essa discussão em relação o que equivale se é o Código Florestal ou é a Mata Atlântica está longe de ser uma questão decidida. A minha opinião é que, a despeito da especialidade, a especialidade é o critério mínimo de diferenciação da legislação, deve-se respeitar a lei nova de mesma hierarquia que tratou sobre o mesmo assunto. Então é difícil entender que o Código Florestal não se aplica para a Mata Atlântica, com todo respeito para quem tem opinião diferente. O que é importante a gente dizer é que existem opiniões diferentes e que é do processo salutar. Bom, muito obrigado, Germano. Vou passar rápido aqui para o Jonatas, é o diretor de licenciamento do IBAMA, vai poder também falar um pouquinho, uma visão geral aí da legislação ambiental em nível federal. Jonatas, muito obrigado por aceitar o convite. A palavra é sua pelos 15 minutos. Obrigado. Eu que agradeço, Sion. A oportunidade de escutar o Germano falar e falar tão bem. É difícil até corresponder depois de uma fala tão bem fundamentada e tão apropriada. Realmente a gente, acho que a gente já tem uma concepção, um entendimento de que a legislação precisa melhorar, né? Melhorar muito. Existem muitas dúvidas, incertezas, fragilidades, né? A própria forma de construção da legislação, ela considerou um aspecto, né, como o Germano bem colocou, diferenciado numa falta de legislação de uma política nacional do meio ambiente, e aí se estabeleceu uma política. Então, a partir do estabelecimento da política, se tinha uma concepção muito da lógica do comando e controle, né? Então, toda a legislação foi construída nessa lógica, né? Mais recentemente, nós temos algumas normas novas que mudam um pouco esse espectro, mas não deixa de considerar essa lógica do comando e controle, né? Então, pensar em licenciamento ambiental é pensar na Política Nacional do Meio Ambiente, é pensar em Resolução CONAMA 01 de 86, a CONAMA 237, quer dizer, são normas que já foram bastante experimentadas, né? E a gente acredita que, com visões próprias, né, de cada pessoa que lida com licenciamento ambiental no dia a dia, o que a gente percebe é que existe muito espaço para melhoria, né? Seja do ponto de vista conceitual, que para mim é um dos pontos mais importantes na aplicação da norma, é saber o conceito adequado daquilo que se pretende. Por exemplo, a 6938 estabelece como um dos instrumentos a avaliação de impacto ambiental, mas não existe uma legislação de forma muito clara e objetiva para identificar, para classificar o que seria essa avaliação de impacto ambiental. A gente conhece a avaliação de impacto ambiental muito por conta da academia, né, dos licenciamentos ambientais, e é um dos instrumentos. Então, dois dos instrumentos que a gente trabalha, lógico, a gente trabalha com outros, a avaliação e licenciamento, carecem de uma normatização no sentido conceitual, né, de uma forma mais clara e objetiva.
porque a avaliação que o IBAMA pode realizar, ou algum órgão ambiental, normalmente é contestada ou reclamada, que não considerou impacto A, impacto B, mas qual que é o limite da avaliação de impacto? O que deve ser considerado nessa avaliação de impacto? Então, essa necessidade de ter clareza, né, não necessariamente normativa, mas se tivesse normativa, melhor seria, né? Então, essa questão de conceituação, ela é fundamental nesse sentido, né? Outra coisa, o que deveria ser sujeito ao licenciamento ambiental? Né, o artigo 10 da 6938, ele dá uma amplitude, né, em especial com alguns termos que, de uma certa forma, são genéricos, né, como, por exemplo, sob qualquer forma, né, mas quais atividades humanas precisam passar necessariamente pelo procedimento de licenciamento ambiental? Tudo precisa ser licenciado, né, nessa lógica. Né, tinha um ex-chefe que falava o seguinte: você respirou, você está sujeito ao licenciamento ambiental, na lógica que a 6938 traz, né? Lógico, com os exageros à parte, mas e tem um detalhe: o artigo 10 foi melhorado, entre aspas, na época da promulgação, na época da discussão da Lei Complementar 140, mas pouco mudou da versão original, né? Então, assim, eu acho que a gente carece um pouco de uma discussão mais aprofundada sobre a legislação ambiental e o entendimento, em especial quando se trata do licenciamento ambiental, onde queremos chegar, né? Como queremos chegar. Eu acho que já existe uma maturidade muito grande, né? Como o Germano bem colocou, o entendimento do que é necessário controlar, né? O procedimento, o tipo de estudo exigido, ele, nesse contexto, é acessório ao que é mais importante, é saber o que é trazer efetividade para a política ambiental, é trazer o resultado esperado, né? Se é discutir projeto, vamos discutir projeto do ponto de vista tecnológico, né? Existem as tecnologias, e a gente pode se apropriar dessas tecnologias, né, modernas, para poder implementar um projeto melhor. Se é do ponto de vista locacional, é atender o que a legislação coloca, buscando a minimização de impactos, com alterações, quando possíveis, na localização, né, de determinado empreendimento. Essa discussão que é a mais importante, mais relevante. É isso que traz efetividade à política. E não ficar criando procedimentos enormes, cheio de detalhes, cheio de exigências, que na prática não trazem benefício ambiental esperado, né? Então, na lógica do comando e controle, na lógica da utilização dos recursos naturais, né, o que a gente precisa é buscar evitar esses impactos, mitigar os impactos, compensar esses impactos e potencializar também os impactos positivos, né? O Brasil carece muito de políticas públicas, né? Não necessariamente das políticas, mas de ações públicas que visem a melhoria da condição de vida da população, né? Que gerem emprego, principalmente numa situação dessa, em que estamos passando da pandemia, em que um número considerável de trabalhadores perderam o seu emprego, né? E não estão encontrando alternativas para voltarem ao mercado de trabalho ou alternativas de conseguir garantir a sustentabilidade de sua família, né? No contexto da sustentabilidade, a parte social também é muito importante, né? Então, considerar os pilares econômico, social e ambiental são fundamentais, né? Como o Germano bem colocou, nós temos uma base, um conhecimento hoje técnico bastante arraizado, né? Muitos aprendizados com licenciamentos que a gente já executou, né? Em todos os âmbitos, principalmente estadual, que conduz a maior parte dos licenciamentos, né? Então, assim, os órgãos ambientais, eles têm que ter a credibilidade, né? Eu acredito que tem, no trabalho que é realizado. Se a gente não acreditar nos agentes públicos, né, nos servidores públicos que executam a política ambiental, em quem poderíamos acreditar, né? O trabalho que é realizado no licenciamento ambiental é um trabalho muito difícil, árduo, que exige uma dedicação muito grande de todo mundo, né? A gente tem que reconhecer o valor dos servidores que lidam com essa temática, porque não é fácil processar um licenciamento ambiental, né? Então, como eu coloquei, trabalhar conceitos, né, conceitos que fiquem mais claros. Por exemplo, eu vejo uma diferença muito grande do ponto de vista técnico entre impacto e dano, né? Mas assim, as próprias legislações fazem uma confusão muito grande em relação a isso,
e para mim isso gera uma insegurança, gera uma falta de clareza em relação a esse tipo de conceito, né? Dar maior precisão ou foco ao que é necessário para licenciar uma atividade, né? Então, clareza, objetividade, para diminuir incertezas, né? Regras que sejam orientadoras, que tragam segurança jurídica e técnica. Um dos pontos fundamentais considerando o arcabouço jurídico que existe, como aplicá-lo da forma correta, né? Considerando as múltiplas interações ou legislações que incidem sobre determinado assunto. Isso é um fator complicador numa análise técnica, né? E que a gente tem que tomar o cuidado para aplicar da forma correta, né? Eu acho que a gente tem acertado muito, né? Confiando muito também nas interpretações realizadas pelos advogados, né? E do ponto de vista técnico, tem tido uma coerência muito boa. Eu acho que a coerência técnica é que fundamenta toda a legislação também. Um outro ponto importante a relatar é a questão da Lei de Liberdade Econômica e a classificação das atividades econômicas que vêm sendo executadas, em especial pelo IBAMA, né, que executou e publicou uma portaria específica com essa classificação. Essa classificação nada mais do que externalizar as práticas, né, o resultado, a forma como o IBAMA enquadra as atividades, né, no dia a dia. Nós já temos experiência suficiente para fazer enquadramento das atividades, uma clareza técnica consolidada que muitas vezes não está registrada. Então, a Lei de Liberdade Econômica, nesse sentido, trouxe essa facilidade ou essa transparência que está sendo exigida de divulgar qual é a classificação de risco dessas atividades. E isso facilita muito o enquadramento para se definir o tipo de estudo ambiental exigido, né, e logicamente, estabelecendo esse procedimento, seja mais simplificado, seja mais robusto. Eu falo também o tempo todo, tipo de estudo, concordo, nome de estudo não significa nada, o que interessa é o conteúdo desse estudo. Se o conteúdo é adequado, é apropriado para avaliar os impactos daquela atividade, pouco importa o nome, né? Logicamente, a carga da legislação e a própria Constituição, no artigo 225, falar estudo prévio de impacto ambiental, traz um peso ao nome muito grande, mas isso, do ponto de vista técnico, não é o fator relevante, que um EIA-RIMA pode ser enxuto e contemplar o que interessa, né? Realmente é simplificar de forma apropriada, né? A simplificação no sentido, não simplificação pela simplificação, mas o direcionamento, a qualificação do que se solicita, para que um estudo não precise ser um estudo muito volumoso, né, de coisas que não interessam, e sim trazer coisas que são importantes, são interessantes para aquela avaliação, né? Então, eu acho que é importante também, né, na lógica do que eu vinha falando, a internalização de conceitos pelo licenciamento ambiental, né, diminuir as sobrecargas sobre o instrumento de licenciamento ambiental, como o Germano colocou, que tudo acabou sendo internalizado no licenciamento ambiental como fosse a grande solução do mundo. O licenciamento tem que resolver todos os problemas do mundo, né? A gente sabe que não é isso, mas o que é enxergado lá fora, né, até por falta de outras políticas públicas, né, pela dificuldade, né, de realmente ter uma distribuição das riquezas, né, e a gente vê as diferenças sociais, econômicas, né, da nossa população, as disparidades econômicas que deixam essas lacunas, e aí boa parte da população enxerga no empreendimento uma oportunidade de ter algum ganho, algum benefício, né? Então, para concluir, eu acho que precisa melhorar essa normatização, uma forma de trazer clareza, para diminuir as dúvidas na aplicação dessa legislação, né? Então, construir normas de forma técnica, que a gente consiga enxergar o objetivo daquilo e aonde chegaremos com aquilo, né? Uma necessidade de formalização também de entendimentos, que a gente pode chamar como uma jurisprudência das práticas administrativas de aplicação das normas, para diminuir essa confusão legislativa, essa confusão no entendimento da aplicação dessas normas, né? E internamente, muito também não depende de normas. Eu acho que a construção de orientações técnicas, né, normativas,
né, de procedimentos operacionais que dê segurança à atuação técnica, ela é uma forma de melhorar, dar robustez ao processo, sem precisar de tudo ser normatizado, né? Essa questão de normatizar tudo não é uma coisa que favorece um meio ambiente melhor, né? O que a gente enxerga é normatizando demais, você cria uma dificuldade da aplicação dessas normas, tá? Então, para concluir, cumprir no prazo, este ano nós publicamos algumas portarias, como eu citei a questão da portaria da Lei de Liberdade Econômica, que apresentou a classificação de risco. Nós temos um trabalho agora de consolidação normativa, em cumprimento a essa legislação, né, simplificação no sentido de unificação e consolidação dessas normas. Com a questão da pandemia, em determinado momento, no início da pandemia, também ocorreram suspensões na exigência de cumprimento de prazos, né, agora normalizado, se eu não me engano, no final do mês de setembro, no dia 24 de setembro. Então, é isso, colocar o IBAMA à disposição, né, para participar de discussão. Nós temos muito a contribuir e temos trabalhado muito nesse sentido, de qualificar o trabalho de licenciamento, independente de normatização, mas pensando no resultado que se busca entregar à sociedade. Tá? Obrigado, oportunidade, estou à disposição. Muito obrigado, Jonatas. Obrigado também por respeitar o tempo, muita gentileza. Eu tenho alguns comentários que eu vou fazer rapidamente, mas antes de dizer que eu acho que a gente cresce muito quando a gente ouve quem atua com a questão ambiental nas diversas frentes. A Malren, a Rose, o Germano, o Jonatas aqui, só para citar alguns, mas vários secretários e presidentes de órgão ambiental me deram a honra, a Carla, que está aqui da FUNAI, deram a honra de participar do ciclo de eventos que a gente ouviu os órgãos ambientais, então sempre muito, eu acho que é muito enriquecedor. E aqui, eu anotei algumas coisas para fazer comentários breves. O primeiro, e você falou muito bem, sobre a valorização dos técnicos dos órgãos ambientais. E também vou citar uma palestra que foi dada hoje aqui, em um outro painel, que quem ouviu tem a impressão de que existe um caos nos órgãos ambientais, especialmente em nível federal. Eu não vejo dessa forma. E eu também atuo há algum tempinho nesse assunto. E mais do que isso, eu acho que tem várias coisas que eu acho sobre isso, mas a primeira a quem interessa órgãos frágeis? Eu acho que isso não é interessante para o país. Não é para um ou outro, não é para o órgão ambiental XYZ, ou para a sociedade, ou para grupos econômicos XYZ. Acho que para a sociedade, para o país, não é bom órgãos frágeis. E isso faz com que aumente a nossa preocupação de fortalecer esses agentes, esses órgãos. E isso acho que é fundamental, porque se tem, e eu repito isso, talvez alguém ouça em algum momento, eu repito isso com frequência, os órgãos ambientais levam pancada de todo mundo. Levam nos órgãos de controle, levam da sociedade civil quando não quer o empreendimento, levam do empreendedor porque acha que demora demais, leva da imprensa porque tem coisa errada. Ao passo que a gente deveria ter, quanto mais fortes forem os órgãos, melhor é para a sociedade. E tem inúmeras iniciativas que a gente deveria tocar em relação a elas. Uma dessas iniciativas, e eu já disse isso, inclusive, em evento do Ministério Público, da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente, que com muita honra já palestrei, para dizer, nós deveríamos excluir o parágrafo único do artigo 67 da Lei de Crimes e Infrações Administrativas Ambientais, que é o artigo 67. Por que isso? Porque uma coisa é você responsabilizar criminalmente, lembrando, direito penal é a última ratio, a última instância, tutela um dos direitos mais relevantes do ser humano, que é a sua liberdade. A gente só deveria responsabilizar criminalmente aquele que quer conceder uma licença ou uma autorização em desacordo com as normas ambientais. Mas aquele que, eventualmente, tem uma interpretação diferente
E que bom que a gente tenha, né, esse emaranhado de normas ambientais que nós temos. Você tem uma opinião diferente, se você agiu, portanto, de forma descuidada, culposa, ser responsabilizado criminalmente, eu acho que é um desserviço à sociedade. E eu acho que isso está, entre outros pontos, no PL, que eu vou falar outros aspectos mais para frente, mas efetivamente é uma coisa que a gente deveria tratar. Você tratou sobre da legislação, né? E na linha também do que o Germano já tinha falado, eu acho que um dos papéis principais da legislação é trazer estabilidade e segurança jurídica. E quando a gente fala segurança jurídica não é para o empreendedor, é para todo mundo. É para todo mundo. Nós temos que ter regras, como diz o Arnaldo no futebol, regras claras, que as pessoas saibam o que tem que seguir, de que forma tem que seguir, e isso, de novo, interessa a todo mundo. Mais outros aspectos. Falou também um outro, que é bom a gente repetir, eu vou me permitir repetir também nesse ponto, que a gente acha que o licenciamento resolve todos os males da sociedade, especialmente para os grandes empreendimentos, porque existe uma carência de serviços básicos, essenciais, e que encontram nos grandes empreendimentos a solução. E aí é bom lembrar, que para minha alegria, o Jonatas menciona a Declaração de Direitos à Liberdade Econômica, e que traz lá, salvo engano, no artigo 3º, inciso 11, que entre outros direitos das pessoas físicas e jurídicas nos atos de liberação da atividade econômica, é não ser responsabilizado, não ter obrigações ou compensações que não tenham vinculação com o seu impacto. Todo mundo que atua com licenciamento sabe que a coisa mais comum, hoje menos, mas já foi muito, de trazer medidas compensatórias não vinculadas aos impactos. Lembrar que a gente tem lei. E essa lei, ainda que a gente tenha uma opinião ou outra de um lado ou de outro, ela se aplica a diversos ramos do direito, inclusive a proteção do meio ambiente, como estabelece o seu artigo 1º. Então, vale essa ressalva. Bom, já falei demais para variar. Vamos passar para a Rose. A Rose é secretária de Meio Ambiente e Desapropriação, de licenciamento e desapropriação da PPI, mas já está na área ambiental há muito tempo, né? Já foi de tudo. Assessora na Câmara dos Deputados, já ocupou esse espaço que hoje brilhantemente é ocupado pelo Jonas, como diretora da DILIC. É uma honra, um prazer tê-la aqui, Rose, por favor. Boa tarde a todos. Começo agradecendo o convite para falar mais uma vez sobre licenciamento. Acho que esse assunto não vai sair da pauta tão cedo por motivos óbvios, e as falas que me antecederam deixam bem clara a necessidade, de fato, da gente discutir o tema. E hoje eu vou alterar um pouquinho a pauta do que eu geralmente falo, que a minha pauta principal sempre são os gargalos e como resolver. E em alguns congressos anteriores eu vinha desabafando já com vocês eu tenho que terminar minha dissertação, Eu acabei a minha dissertação, gente. Acabou o drama. E não fiquei falando só dos problemas, mas também já pensando nas soluções, então pensando no projeto de lei geral do licenciamento ambiental, ver se aquelas propostas que aparecem no texto legislativo, de fato, têm a capacidade de resolver esses problemas. Então, lá em 2015, eu publiquei aquele estudo dos gargalos do licenciamento ambiental, explicando que não é o licenciamento ambiental que é um gargalo, mas que dentro do licenciamento, que é uma solução para problemas, não todos os problemas do mundo, mas ele é uma solução para conflitos, como é que esses gargalos dentro do licenciamento podem ser devidamente endereçados. Então, o meu estudo basicamente pegou uma amostra de processo só do IBAMA, não me aventurei a entender todo o licenciamento estadual, não daria tempo na vida para entender de todos os licenciamentos, cada um tem as suas particularidades, então eu foquei só no licenciamento do IBAMA, e aí o Jonatas, que é um guerreiro e muito paciente, ouviu meus dramas desde o início da dissertação, eu comecei o processo, esse estudo, chorando literalmente, chorando muito, e acabei com elogios e agradecimentos ao IBAMA. No seguinte sentido, a amostra que eu escolhi foi então um recorte temporal, peguei os processos dos últimos 4 anos, só a fase de licenciamento prévio, que em tese é a mais complexa, né, a que traz a maior carga de informações, é onde a principal decisão se toma do prosseguir ou não prosseguir, e também pelo fato do projeto de lei focar mais nessa etapa de licenciamento prévio. Então, eu peguei
todos os processos dos últimos 4 anos relacionados a determinadas tipologias. Então, peguei rodovia, ferrovia, usina hidrelétrica, 0. Não teve emissão de nenhuma licença prévia, mas eu peguei alguns casos assim mesmo. PCH, que foram poucas, termoelétricas e linhas de transmissão. Todos devem ter um pensamento, já que o que mais tem de volume de licença saindo é a linha de transmissão. E, por outro lado, usina hidrelétrica não saiu nenhuma licença prévia nos últimos 4 anos. O PPI vem trabalhando com afinco para que esse cenário mude. Mas então, nesse recorte, eu fui avaliando quais são as etapas críticas do processo e ver como é que o projeto de lei endereça essas questões. Não posso falar para nossa surpresa, porque acho que não é surpresa para ninguém. O que mais consome tempo no licenciamento são as etapas que antecedem o protocolo dos estudos ambientais. Não só que consomem mais tempo, mas que, por vezes, impedem o prosseguimento do processo. Em vários congressos, a gente já falou sobre o caso de São Luís do Tapajós. O estudo desse aproveitamento hidrelétrico, ele chegou a ser protocolado no IBAMA, e quando eu estava lá como diretor, o processo foi arquivado, porque não havia completude nos estudos que permitisse o seu prosseguimento. E quais são essas etapas preliminares? O que acontece antes do estudo ambiental chegar no balcão do IBAMA? A gente vai ter, primeiro, a abertura do processo com a ficha de caracterização da atividade, e aí já foi possível perceber uma série de oportunidades de melhoria, porque a ficha que deveria trazer as informações necessárias para avaliar a competência, avaliar o enquadramento, não traz essas informações por completo. No projeto de lei, o que a gente discute? Se o enquadramento vai ser porte de natureza potencial poluidor e como é que entra o critério locacional. Na ficha de caracterização da atividade, avaliando nesse estudo, percebe-se que o que se pede como porte do empreendimento em todas essas tipologias é o porte da empresa, não do empreendimento. Então, eles perguntam lá se o porte da empresa é grande, médio, etc., mas a rodovia tem quantos quilômetros, a linha de transmissão tem quantos quilômetros. Isso aparece num campo, a informação aparece, mas ela aparece no campo de descrição do projeto. Então, você tem que garimpar para verificar algo que poderia ser qualificar o ponto de partida. Então, esse é o primeiro ponto. Ele consome pouco tempo hoje, porque o IBAMA, e é um dos pontos positivos, já aderiu ao processo eletrônico. Então, antes, o que levavam, às vezes, mais de um mês para abrir o processo, hoje é automatizado. Então, essa etapa de ficha de caracterização, ela pode ser qualificada tecnicamente, mas não é algo que consuma prazo. Parte, então, para a elaboração do termo de referência. E aí começa a complicar as coisas. Já nesse momento, a ficha de caracterização ela tem que dizer, tem que trazer as informações necessárias para saber quais os órgãos envolvidos a serem provocados. O que poderia ser uma atividade automatizada sobre a posição de mapa e um alerta para cada uma das autoridades, mesmo se fosse automatizado, a gente teria problema com o banco de dados. Aí vou citar um caso concreto. A gente teve alguns meses atrás uma consulta para ver se tinha sobreposição com territórios quilombolas ou não. Em dado momento, numa semana tinha, na outra semana não tinha. O território quilombola sumiu da base de dados. E aí você fica assim, não é uma informação que possa mudar de uma semana para outra, principalmente saindo do positivo para o negativo. Ela poderia não existir semana passada e ter sido reconhecida agora, mas o contrário a gente não espera que aconteça. Então, são inseguranças no processo que a gente pode melhorar e, como já foi falado nos painéis anteriores, não necessariamente por lei. São melhorias na gestão que a gente pode dar mais confiança, diminuindo a incerteza, com certeza diminui prazo. Diminui os questionamentos, você tem mais segurança jurídica no processo. Nesse momento do decidir quem provoca ou quem não provoca, aí começa o caos. A gente tem a portaria interministerial 060, que traz a baliza mínima para algumas tipologias, e aí a gente tem recebido um pleito muito pertinente do INCRA, que assumiu as atribuições da Fundação Palmares, dizendo que tem que colocar as outras tipologias ali, para dizer qual é o raio que tem que ser considerado para consultar as autoridades envolvidas. Tudo isso para quê? Para consultar os envolvidos para sair com o termo de referência para a elaboração dos estudos. Então, até aí, teoricamente, não se foi para campo.
Com a emissão do termo de referência é que o empreendedor, em tese, vai para campo fazer os estudos. E qual a riqueza do analisar mais do que uma tipologia de empreendimento, então, a natureza do empreendimento? Verifiquei lá a linha de transmissão, rodovias, e aí, linha de transmissão, gente, é um relâmpago. Saiu o termo de referência, o definitivo, em alguns casos, e não foram poucos, 4 dias depois o estudo estava protocolado. É óbvio que o estudo não começou depois do termo de referência definitivo. A portaria que rege esse assunto já traz como se fosse um termo de referência padrão, que ele é tratado particularmente para cada caso, para ver se tem alguma especificidade a ser considerada. Mas já existe uma base. E como no setor elétrico existe aquela regrinha do quando você antecipa a operação, você ganha com isso, os empreendedores têm pressa, então antecipam os estudos de campo, a hora que sai o termo de referência definitivo, ajusta o que precisa ajustar, mas é um setor bastante previsível. Linha de transmissão tem escala, tem aprendizado, assim como acontece nos empreendimentos nos estados. Esse aprendizado é muito mais fácil de alcançar quando os empreendimentos têm maior quantidade. É diferente a gente não tem muita abertura de rodovia no país, rodovia nova, greenfield. Ferrovia também são poucas, a gente está lidando agora com a Ferrogrão, mas são poucos casos. Linha de transmissão é leilão atrás de leilão e licenciamento atrás de licenciamento. O aprendizado, essa curva de aprendizado, ela é muito mais rápida. Então, comparando diferentes tipologias, percebe-se que a linha de transmissão, saiu o termo de referência, o estudo está protocolado. É completamente diferente do que acontece com uma rodovia, por exemplo. Rodovia, se for considerar uma rodovia construída pelo DENIT, ele vai seguir todas aquelas regras de contratação. Então, a cada movimento no processo, segue-se o rito passo a passo da 8666. Pediu complementação, se não estava contemplado no contrato inicial, mais uma pancada de burocracia da 8666. Então, coisas que recaem como culpa do licenciamento, a gente percebe que tem várias outras questões regulatórias e contratuais de contratação pública que interferem no processo. Linha de transmissão já foi reconhecido pelo Tribunal de Contas da União, em regra tem respeitado os prazos de análise. E os demais, e aí o TCU aponta justamente rodovias, é muito mais imprevisível. Tem a questão, óbvio, o tempo que se consome no processo de licenciamento para análise, para tramitação de documentos, mas tem muito o antes do balcão, que é o conseguir chegar na data do protocolo. Nos debates do projeto de lei, em alguns momentos foram várias postagens, eu diria, no início do ano ou final do ano passado, sobre as rodovias que demoram mais de 10 anos para serem licenciadas. Coincidentemente, são as rodovias que foram parar na carteira do PPI, justamente pela necessidade de articulação, mas o que eu falo para todo mundo, para ter uma licença você tem que requerer, amigo. Você não pode falar que o licenciamento dura 10 anos se o estudo não foi protocolado. Então, identificando que a gente tem uma grande dificuldade em chegar na etapa do balcão do licenciamento, é isso que a gente precisa olhar com mais afinco. E como é que o projeto de lei endereça essa questão? Em alguns momentos, isso é tratado. Por exemplo, na emissão do termo de referência, algumas versões do projeto de lei já consideram que, ultrapassado o prazo de X dias, se não tiver essa especificação do termo de referência, vale o termo de referência padrão. Então, aí você já destravou uma primeira etapa e sem prejuízo no mérito. E aí eu faço um comparativo com o Poder Legislativo. Um deputado, um senador, ele não consegue acompanhar todas as pautas ao mesmo tempo, ainda que ele se especialize em determinada área. Um deputado ambientalista, ele não consegue acompanhar todas as pautas. Ele escolhe o quê? Prioridades. Então, vai dar mais atenção para um projeto que é mais polêmico, que causa mais impacto. No licenciamento não é diferente. Se você pega um empreendimento, uma linha de transmissão, olha, nossa, não tem nada de tão frágil nesse território, o termo de referência padrão segue. Vai correr o prazo, o empreendedor pode prosseguir. Agora, que você fale, nossa, é um campo minado, tem todos os problemas no meio do caminho. Esse eu tenho que olhar com mais calma. Então, você passa a gerir o risco do projeto em relação à questão ambiental. E é tudo que o TCU vem pedindo para a gente há muito tempo, que é saber priorizar, é saber dar atenção para o que mais importa. Teria essa primeira fase do destravar, que é no termo de referência, e tem outra que vai e volta nos projetos de lei, mas que dá um prazo, por exemplo, para a FUNAI se manifestar em relação à entrada na terra indígena para consultar dados.
que foi o que aconteceu, por exemplo, com São Luís do Tapajós. O empreendedor não conseguia concluir os estudos porque não conseguia entrar nas terras indígenas, falar com as comunidades e, de fato, poder estudar. A etapa principal que acontece antes dos estudos na questão indígena é o plano de trabalho. E aí eu vou citar o caso da Ferrogrão. Hoje o empreendimento está justamente na etapa do apresentar o plano de trabalho para os indígenas para que se possa estudar. Outros empreendimentos da mesma forma, algumas usinas inclusive, apresentar para que possa começar os estudos. Essa questão do plano de trabalho, salvo engano, os projetos de lei não têm endereçado, ou seja, você continua tendo a possibilidade de travar o empreendimento nesse momento, ou seja, não deixar estudar. E eu comparo isso com o que no legislativo a gente chama de pacote de obstrução. Quando há um projeto de lei que não se quer aprovar, existem vários mecanismos para que ele sequer seja pautado. E um deles, pasmem, é colocar o regime de urgência. O legislativo já aprendeu essa questão do a gente não dá conta de tudo, a gente precisa priorizar. Existem projetos que eles tramitam em várias comissões técnicas e depois vão ao plenário. E existem alguns que a gente chama que eles têm tramitação conclusiva nas comissões. Eles sequer chegam ao plenário. Projetos mais simples, eles poderiam passar por uma ou duas comissões, ser aprovado, o plenário nem ia pautar esse assunto. Quando você pauta a urgência, ele vai para o plenário. Então, um dos mecanismos de obstrução em determinados projetos é pautar o projeto como urgente. Para você conseguir, num projeto pequeno, pautar em plenário, é quase impossível, você vai ter que ter uma articulação muito forte. O legislativo tem mecanismos de obstrução e hoje o licenciamento apresenta praticamente o mesmo mecanismo. Mecanismos de obstrução, de não deixar prosseguir o processo até chegar no balcão. Depois que o estudo chega, são raros os processos que não chegam a uma conclusão. Como eu avaliei todas as licenças que foram emitidas, eu não mapeei quais aquelas que foram negadas, mas o índice de negativa, pelo menos na esfera federal, ele é bastante baixo. Embora existam, o pessoal acha que é impossível, não é impossível, tem negativas de licenciamento. De forma geral, o que eu chamo a atenção? A etapa, e é o que eu anunciava para vocês que um dia eu ia mostrar, que agora tem números para mostrar, o que menos consome tempo no licenciamento é a análise de mérito. E é isso que a gente precisa mudar. Ou entender que essas etapas preliminares, de fato, elas são preparatórias e não compõem esse prazo, mas a gente tem que entender as dificuldades e dar uma solução para elas, e não é atropelar, mas dar uma solução que mantenha a qualidade no mérito, mas deixe o processo prosseguir, e olhar para isso, assim, estamos dedicando menos tempo para análise de mérito do que para as outras etapas. É isso que a gente quer? O termo de referência, ele não é menos importante, mas existem formas de qualificar isso de forma mais padronizada. Então, termo de referência padrão, a gente fala isso há muitos anos. É o óbvio, mas nem todas as tipologias têm. Então, o resultado do estudo, basicamente, existem soluções sendo propostas no projeto de lei que são pertinentes, mas essa expectativa que se gera em vamos sair reduzindo o prazo, não é bem assim. Então, há muita cautela nesse momento, e acho que é esse recado que eu deixo do vamos olhar mais para o mérito e menos para a forma do processo. É isso. Obrigada. Muito obrigado, Rose. Olha, César, você está perdido, que todo mundo, que é um milagre, respeitou religiosamente o tempo. Isso é incomum, né? Muito obrigado. Rose, eu quero fazer rápido alguns comentários que eu anotei aqui. E eu vou começar, eu quero falar sobre a questão dos intervenientes, mas antes sobre a questão do tempo. Tem alguns estados da federação, tem, aliás, um estado da federação, que inclusive discute esse assunto no Supremo, por conta do tempo que se usa a máquina do Estado, através dos órgãos ambientais, para atender demandas dos órgãos de controle. Que alguns órgãos ambientais demandam mais de 50% do tempo todo para responder questionamentos dos órgãos de controle. Então, isso serve também para a gente avaliar. Acho que essa equação não parece muito adequada. E sobre os intervenientes, não perder a oportunidade, a gente até falou rapidamente para variar, né? A gente fala desses assuntos que são sempre complexos. E aí é bom a gente lembrar que
lá da Portaria Interministerial 60 de 2015, que a Rose citou muito bem, é o instrumento, ainda que longe de ser o adequado, mas é o que a gente tem para tratar da OIT 169, que é a Convenção Internacional da qual o Brasil é signatário, e que exige para aquelas medidas administrativas ou judiciais que possam afetar comunidades tribais ou indígenas, a oitiva livre, prévia, informada e de boa-fé. Mas, a despeito disso, é importante que a gente entender duas coisas. A primeira, qual que é a natureza jurídica dessa oitiva, que há sempre uma confusão, porque ela não é de anuência, com todo respeito para quem tem uma opinião diferente, e não é de anuência por vários motivos, entre eles o mais básico, é só ler a OIT, porque a gente fica comentando um monte de coisa sem ler os instrumentos. Se a gente lê a OIT, a gente vai ver que ela só traz em um único dispositivo, que é no 16.2, a obrigação de autorização da comunidade quando houver necessidade de realocação dessa comunidade. Mas mesmo o mesmo dispositivo diz que quando não for possível, que os Estados-membros, ou seja, os Estados signatários da Convenção, entre eles o Brasil, deve criar formas, como audiências públicas, quando for o caso, para que elas sejam ouvidas. Então, veja, qualquer comunidade, por mais privilegiada que seja, não tem o direito de vetar. Isso cabe ao Estado, essa competência é prerrogativa do Estado, na forma que estabelece o artigo 23 da Constituição. E depois a Lei Complementar 50 de 2011, que veio regulamentar o parágrafo único do 23, caminhou na mesma linha. Então é importante a gente entender essa questão da natureza jurídica. E o segundo ponto é qual que é o limite dessa oitiva. Então a gente tem, você falou de linha de transmissão, né, a gente tem dezenas de licenciamentos de linha de transmissão, que a gente vem acompanhando, tem alguns que a comunidade diz assim, eu não quero ser ouvida. Aí o vereador fica 2 anos discutindo. O outro cria uns protocolos de consulta, o que também é muito legal, acho que faz todo sentido, porque, como eu disse, a oitiva livre, prévia, informada e de boa-fé. Você tem que ouvir a comunidade segundo as suas tradições, os seus costumes. Mas nenhum direito pode ser exercido com exagero. Deve haver proporcionalidade, não existe, é óbvio também, mas é bom que a gente diga, que não existe direito absoluto. Então não pode dizer, olha, não quero ser ouvido, bom, então você para o empreendimento, ou você cria um protocolo de consulta em que, se você seguir, você vai demorar 10 anos. Né? Tem colegas aqui que conhecem esses assuntos. Não faz sentido você exorbitar, aliás, o direito não admite que você exorbite do seu direito, porque isso não será legal sob o ponto de vista institucional. Então, é importante a gente usar esses instrumentos com a parcimônia adequada. César, a palavra é sua, seja muito bem-vindo. César é subsecretário de Fiscalização do Estado de Minas Gerais, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A palavra é sua, muito obrigado, César. Seus 15 minutos. Obrigado, Alexandre. De fato, depois do Jonatas, da Rose e principalmente do Germano, meu colega, foi o nosso maestro aqui na pasta mineira durante vários anos. De fato, é uma tarefa bem dura poder falar, né? Principalmente porque muito do que já foi falado aqui, ele se mostra presente na nossa realidade normativa de Minas Gerais e que vem num processo exatamente com base naquilo tudo que a gente já vem discutindo, num processo de aprimoramento contínuo, né, e muito intensificado nos últimos anos, né. E aí, o grande do mérito do enfrentamento que o Germano fez enquanto chefe da pasta mineira, no sentido da gente poder promover esses aprimoramentos. E aí eu gostaria de fazer até me apropriar um pouco de algumas partes daquilo que foi falado pelos meus colegas, né? Que é exatamente a importância dessas atualizações normativas. Essas atualizações normativas, elas ganham cada vez mais um caráter de relevância conforme a gente vai tendo a nossa evolução enquanto sociedade. A velocidade com que as coisas ganham escala hoje, né, e ganham velocidade de informação, tornam necessários que a fundamentação técnica ela seja cada vez mais robusta e
mais presente na discussão de qualquer evolução normativa. Não há evolução normativa possível se a gente não tiver, dentro desse arcabouço de discussão, uma fundamentação técnica robusta, que esteja presente, lastreada em dados científicos, dos quais a gente já tem muita fundamentação presente hoje. Tanto nas agendas marrom, na agenda verde, quanto na própria agenda de recursos hídricos, a gente tem um arcabouço de informações presentes, lastreadas, com estudos científicos e dados técnicos que nos permitem fazer essa evolução. É fundamental que dentro dessa evolução a gente não perca esse lastro técnico que já foi construído ao longo dos anos. Nesse contexto, é muito importante que também dentro desse processo normativo de evolução exista um processo de se despir de ideologias, né? Não deve um processo de evolução normativa estar escondido atrás de nenhum tipo de ideologia, mas sim com fundamentações técnicas que permitam que a construção jurídica da norma permita que ela se torne uma norma assertiva, que ela permita que ela seja um instrumento efetivo de promoção de desenvolvimento sustentável. E aí devemos falar que o desenvolvimento sustentável é uma premissa nossa enquanto sociedade. Todos queremos o desenvolvimento com sustentabilidade. As duas coisas não se sustentam isoladamente. Não conseguiremos avançar enquanto sociedade se não guardarmos também a necessidade da garantia do direito ao meio ambiente coletivo, saudável para todos nós e para gerações futuras que aí vêm. Em Minas Gerais, é importante que se diga, a gente tem feito esse esforço hercúleo, né, de fazer essa evolução normativa e sempre buscando fazer com essa evolução dentro de um lastro técnico que nos permita fazer a construção dessas normas de forma assertiva e com participação também da sociedade organizada no nosso Conselho de Política Ambiental, na Assembleia, como bem destacado pelo Germano, né? Então, a gente tem um processo de construção de uma normativa que necessariamente precisa envolver a sociedade também. É importante que a sociedade ela entenda que a percepção que existe do ambiente é uma percepção de um ambiente coletivo. Ela precisa se apropriar da própria ideologia de desenvolvimento sustentável, da própria questão do desenvolvimento sustentável, e ela precisa se apropriar da sua importância nesse processo, né? Não é um processo que se constrói de forma isolada pelo legislador ou pelo técnico. Existe uma proposição, e aí é fundamental o processo participativo que a gente desenvolve junto com o Copan aqui em Minas Gerais e que em outros estados ocorrem também, o próprio CONAMA nesse contexto, mas é fundamental que dentro dessa proposta colaborativa a sociedade também se enxergue e se espelhe dentro desse processo de construção. Como você bem destacou, Alexandre, às vezes a sociedade ela acaba sendo não ouvida ou não quer ser ouvida, mas até por ela não perceber qual que é o papel que ela tem dentro desse processo. Um processo de desenvolvimento onde ela tem que perceber como que esse reflexo pode ser positivo para ela também, quando resguardado o desenvolvimento e a garantia da qualidade ambiental. Hoje, a gente tem que resguardar também que dentro dessa evolução desse aspecto normativo e pela própria velocidade da informação, a gente precisa ter um fornecimento dessa informação em quantidades digitais, né, muito elevada, para que a gente consiga também levar ao máximo possível esclarecimentos ao nosso público-alvo, né, à sociedade como um todo. A nível de SEMAD hoje, a gente tem um índice de digitalização de serviços de mais de 80% dos nossos serviços. E isso é uma evolução normativa que nos permite ter o alcance da sociedade, uma facilidade de acesso à informação
para que a sociedade consiga ter um grau de interação e para que o órgão ambiental consiga ter uma interação também com os agentes que estão envolvidos na sociedade, envolvidos em, eventualmente, algum licenciamento, para que eles consigam ter uma atuação participativa, para que eles consigam esclarecer dúvidas. E aqui, Alexandre, eu me reservo muito o papel de técnico, né? Porque, por formação, eu sou engenheiro florestal, né? E a minha visão sobre esse aspecto, a minha visão enquanto gestor que estive também na pasta ambiental na superintendência no sul de Minas, numa superintendência da SEMAGE no sul de Minas, eu sempre fiz uma atualização, uma atuação que sempre foi pautada pela transparência e pautada também pela necessidade de que houvesse a interlocução entre os diferentes setores, para que houvesse essa comunicação, para que houvesse clareza, para que a sociedade tivesse a percepção da importância do empreendimento, mas que o empreendimento também tivesse importância do seu papel na sociedade enquanto promotor de desenvolvimento, mas também de sustentabilidade. Então, a gente não pode enxergar, de fato, como o Germano falou, e eu já falei, eu lembro que eu falei até com ele uma vez, o licenciamento ele se tornou uma enorme bacia, e todo mundo quer ir lá e jogar um biscoito dentro da bacia, né? O licenciamento, ele foi feito para poder fazer uma avaliação sobre um aspecto ambiental. É possível ou não fazer um empreendimento em determinado local? Se é possível fazer o empreendimento em determinado local, qual a melhor forma de se fazer esse empreendimento naquele determinado local? É preciso que a gente considere os diversos instrumentos que a gente já possui, como zoneamentos agrícolas, zoneamentos ecológicos e econômicos, o zoneamento agroprodutivo. A gente tem inúmeras ferramentas hoje que nos permite avaliar a potencialidade de cada território e considerar isso dentro das análises. E aí, dentro das próprias equipes, numa evolução normativa, a gente precisa também padronizar esses entendimentos, os próprios entendimentos técnicos, para que não haja divergência de entendimentos que levem a discrepâncias nas análises que são feitas. E esse também é um trabalho interno e um investimento interno muito grande. Não pode o técnico se esconder atrás da legislação, sendo que ele é o fomentador da legislação. Entendemos que a necessidade do técnico ser técnico é uma questão fundamental no processo e no próprio crescimento do trabalho de evolução normativa, né? Que está muito presente na agenda mineira hoje, mas que é um trabalho que precisa estar muito presente também na agenda de todos os estados, né? Porque a evolução e principalmente a velocidade com a qual as coisas vão se acelerando, e isso tem se intensificado cada vez mais, nos demonstram a necessidade de termos normas que sejam mais responsivas, que elas sejam mais... Acho que a gente teve uma falha. Voltou. Em que a evolução dos conhecimentos científicos está com uns problemas técnicos aí, básicos da pandemia. César, quando você voltar, você pode falar, fique à vontade. Enquanto isso, só fazer um comentário, falou sobre bacia e o biscoito, né? Eu sempre lembro de uma fala da então ministra de Meio Ambiente, Isabela Teixeira, num dos painéis que nós já fizemos juntos. Ela disse que o licenciamento no Brasil parece uma árvore de Natal, que todo mundo quer colocar um penduricalho, né? Tem que colocar o seu, né? A gente está próximo aí. Eu até brinco, eu digo assim, eu sou judeu, mas eu sei o que é Natal, então, mas eu estou repetindo o comentário da ministra. Bom, eu acho, não sei se o César está ainda com problema, a gente podia colocar a minha apresentação, eu falo, e aí se o César voltar, ele conclui depois. Bom, o que eu me pretendo... Vou colocar meu tempo aqui também para eu não
elogiei todo mundo e não quero pagar mico. Está voltando? César, voltou? Caiu, não se machucou, não? Voltou, César? Voltei, Alexandre. Ótimo. Pode tirar minha apresentação, por gentileza? Consegue me ouvir? Você tem mais 4 minutos, César, por favor. Obrigado. Bom, Alexandre, então, como eu falei, né, a gente vive uma necessidade de promover atualizações normativas cada vez com mais velocidade. E essa fundamentação técnica a gente nunca pode se furtar de fornecer, né, e de enfrentar essas questões. Quanto mais velocidade, quanto mais aceleração de informação a gente vai tendo, e os próprios estudos científicos vão gradativamente ganhando velocidade, conforme a experimentação vai ocorrendo, como bem destacado pela Rose, citando o exemplo das linhas de transmissão, né? Mais informações a gente vai tendo e mais elementos a gente vai tendo para que a gente consiga fazer as análises técnicas também com mais robustez, com mais velocidade, com mais segurança. Isso é uma realidade presente no nosso dia a dia enquanto analista que somos, né, enquanto gestores ambientais que somos dos órgãos ambientais. Mas é fundamental nesse processo que essas análises elas ocorram de uma forma inteligente, de uma forma padronizada, respeitando os critérios técnicos, e esse é um investimento que a gente tem feito bastante na Secretaria, no sentido de harmonizar a própria questão do entendimento técnico, né? Para que não tenhamos dissonâncias dentro do órgão ambiental para situações que sejam semelhantes, que sejam resguardadas peculiaridades locais, né? Mas que, respeitadas essas peculiaridades locais, a gente tenha entendimentos para situações similares, que haja um entendimento similar no órgão ambiental nas diferentes regionais que a gente tem em Minas Gerais. É um processo, sem dúvida, difícil, né? É um processo que o crescimento é um processo doloroso, né? Sem dúvida, mas ele é um processo fundamental. A evolução normativa e técnica é um processo fundamental e que dá tempo e no nosso dia a dia cada vez com mais velocidade. É isso, Alexandre. César, muito obrigado. Obrigado também por ter mantido o tempo. E eu vou fazer rapidamente, eu já fiz um comentário sobre a bacia do biscoito, eu gostei, lembrei de um comentário da ministra Isabela Teixeira, que falou que o licenciamento ambiental no Brasil é uma árvore de Natal cheia de penduricalhos, cada um quer colocar o seu. Mas eu quero falar muito rapidamente, antes de fazer a minha apresentação, sobre os entendimentos consolidados. Eu acho que essa é uma iniciativa fundamental. Acho que você, César, o Germano, a secretária Marília, estão de parabéns, porque isso traz estabilidade para todo mundo. Eu repito isso porque eu acho que isso é fundamental. Não pode ser várias empresas irem ao mesmo órgão e terem opiniões diferentes, porque são técnicos diferentes. E lembrando que isso, inclusive, é uma obrigação da Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, é de você, como particular, ter o entendimento consolidado para o mesmo assunto, né? Que, na essência, é tratar todos iguais de forma igual e os desiguais a medida das suas desigualdades. Então, acho que essa é uma iniciativa muito boa, vocês estão de parabéns. Se puderem colocar minha apresentação, então, por favor. Eu vou falar rapidamente, né, que é o tempo que nós temos, sobre o projeto de lei geral do licenciamento, que essa, inclusive, é uma das obras que nós lançamos ontem, que a Rose, para minha alegria, foi uma das autoras, onde a gente discute o PL, mas começando dizendo por que a gente precisa de uma lei geral. Aliás, essa é uma discussão que continua acontecendo. Será que a gente precisa mesmo de uma lei geral? Será que a gente não consegue conviver? Já vivemos por tanto tempo com a CONAMA, né, Conselho Nacional de Meio Ambiente, com a 237 de 97, a gente precisa de uma lei geral?
e eu vou tentar falar isso da forma mais sutil possível, é claro que a gente precisa de uma lei geral. Tem quem diga assim, não, mas vamos deixar os estados legislarem. Claro, mas a gente tem que lembrar que a competência para legislar estabelecida pela Constituição é uma competência concorrente na forma do artigo 24. E na competência concorrente cabe à União estabelecer normas gerais e aos estados complementar. E essa base não pode ser uma base infralegal. A gente precisa de uma lei para trazer de novo. Que chato, senhor, vive repetindo essa tal de estabilidade, essa tal de segurança jurídica, porque a gente repete, porque a gente ainda está longe disso, infelizmente. Então, ter uma lei geral tem esse potencial. Está sendo discutido há 16 anos, né, Rose? Não sei, pelo que eu tenho ouvido, e a Rose fala certamente muito melhor do que eu, parece que os ânimos diminuíram um pouquinho para a votação, mas eu espero que eles reacendam, que a gente possa, de fato, discutir, deliberar e promulgar a melhor lei possível, porque a gente tem que pensar nisso, que a promulgação de leis em qualquer país democrático como o nosso é uma construção de soluções possíveis e não ideais, porque a gente tem conflitos que são da essência das opiniões diferentes de uma sociedade plural, como a sociedade brasileira. Então, mas que a gente tenha um norte normativo em esfera federal que possa ser readequado pelos seus estados na forma que estabelece os parágrafos do artigo 24, que faça com que a gente, no mundo ideal, diminuam os conflitos, inclusive os entendimentos. Porque nós temos decisões, inclusive judiciais, completamente díspares em relação à competência concorrente. Ora vale mais a norma federal, ora vale mais a norma dos estados. Então, eu terminei agora um artigo que deve ser publicado no ano que vem, para discutir a constitucionalidade lá do artigo 9 da lei complementar, mas, apesar de eu entender que ele é inconstitucional, eu digo que ele tem uma enorme vantagem, que é estabelecer as regras. Porque, no final das contas, o que a gente quer saber é onde que eu vou bater, com quem que eu vou falar, quem é o competente. Senão a gente fica como a gente viveu por muito tempo antes da lei complementar, e ainda na vigência de uma resolução CONAMA que se pretendia regular a atuação dos entes federativos, o que evidentemente não cabe a uma resolução, uma norma infralegal, porque é prerrogativa da Constituição, no máximo da lei complementar, e a gente fica nessa discussão, quem é competente? É o município, é o Estado, não é a União? A gente ainda tem ações judiciais, o que eu digo com enorme tristeza. A gente ainda tem muitas ações judiciais discutindo competência, porque a gente se desvia do que aquilo que é relevante. Mas a gente tem que trazer estabilidade para o sistema, né, como um todo. Então, acho que o projeto de lei, com todas as suas dificuldades, tem essa perspectiva, esse viés positivo de trazer, de regulamentar um assunto tão relevante e que hoje é regulamentado através de uma resolução, portanto, uma norma infralegal. Vou passar rápido, obviamente não vai dar para falar sobre tudo, só sobre alguns aspectos relevantes. A secretária Maureen falou que, inclusive ontem, né, no Mato Grosso, promulgaram lá a licença por adesão e compromisso, que é sempre uma questão complexa e goza sempre de uma resistência natural da sociedade de admitir que outros que não o órgão ambiental possam fazer essa avaliação, né, como você preencher esses requisitos, mas também tem muito a ver com aquilo que acho que o Jonas comentou. A gente quer licenciar tudo, né, como a padaria. Não, a gente não só quer licenciar a padaria, como a gente quer licenciar a padaria com EIA-RIMA. Então, a questão urbanística resolve grande parte das nossas interações. Não tem que levar ao licenciamento toda a sorte. O Germano também comentou muito bem, lá do artigo 10 da 69/381, que foi repetido no artigo 2º da Lei Complementar 140 de 2011, não é qualquer empreendimento que deve ser licenciado. Então, ter essa questão é relevante. Bom, aí eu vou passar alguns pontos. A questão da renovação também, que a gente já convive com a questão dos 120 dias na CONAMA 237 de 97, lembrando, obviamente, da importância de atender esse prazo, sob pena de
flertar aí com o artigo 69605 de 98, que é a lei, que é o crime para aquele que constrói, reforma, amplia, obras ou empreendimentos no país sem licença ou em desacordo com a obtida. A questão da prorrogação automática também é um ponto relevante, porque ele traz essa possibilidade. Estou falando da última versão, que é a quarta, né? Porque a quinta aí não está em vigor, não foi publicada, né? Desde que se atenda lá ao formulário próprio, é possível essa prorrogação automática. Lembrando que, se o empreendimento já tem licença de operação, a regra, se você atende às condicionantes, é a continuidade do empreendimento. Você não tem que fazer, como muitos querem, muitas vezes, é reavaliar a viabilidade ambiental do empreendimento já implantado. Isso tem que acontecer lá na LP, não na renovação da LO. Como também não deve, por exemplo, pedir certidão de usocupação do solo em renovação de LO, porque eu vivo dizendo isso. Tá bom, aí você já está implantado, aí o município mudou a sua lei de usurpação do solo. E aí, o que você faz? Você retira o empreendimento, arrebenta o empreendimento, joga ele para outro lugar? Não, né? Já está implantado. Se o município que tem prerrogativa para mudar a sua legislação quiser mudar e quiser que aqueles empreendimentos que com ela sejam incompatíveis e que saiam de lá, que indenize, né? E, aliás, essa máxima serve para várias questões relevantes. Esse é um ponto que acho que, de fato, a gente deveria ter uma mudança, e se não tiver, certamente, se for ao Supremo, vai ter essa declaração de inconstitucionalidade, porque CAR é CAR, licença é licença, não dá para dizer que é a mesma coisa, e não dá para dizer que o CAR é considerado licença ambiental. E o Supremo já disse, inclusive, em iniciativas legislativas de estados, que não se pode dispensar uma atividade a priori do licenciamento ambiental. Não, seja qual for a atividade. Você não pode dizer, essa atividade não está sujeita ao licenciamento ambiental. Essa é uma avaliação caso a caso. Também não dá para dizer que o CAR é licença ambiental, porque licença ambiental ele não é. Então, eu acho que esse é um ponto relevante. Agora, o parágrafo 4º do artigo 9, do artigo 9º, é fundamental. Por quê? Porque não se pode exigir o CAR daquele que não é o proprietário, porque a prerrogativa, quem tem a competência para averbar a reserva legal ou fazer o CAR é o proprietário. Eu não posso, a querida Laís, que fez um post super gentil, que agradeço aqui publicamente, não posso dizer assim, Laís, você é uma pessoa bacana, já participamos de vários eventos juntos, então é o seguinte, eu quero colocar a reserva legal no canto da sua propriedade. Aí a Liz vai dizer, senhor, eu até gosto de você, acho que você é um cara legal, mas na minha propriedade decido eu onde vai ser. Obviamente com a avaliação do órgão ambiental. Então não dá para o empreendedor de empreendimento linear, por exemplo, como linha de transmissão, como um mineroduto, com um oleoduto, criar o CAR. Eu entendo a preocupação do órgão ambiental, que ela se encontra no artigo 26 do Código Florestal, que estabelece que não se deve autorizar a supressão de vegetação em reserva legal. E o órgão ambiental fica preocupado, bom, mas será que tem reserva legal ou não tem reserva legal? Mas a gente pode esquecer que essa obrigação de ter reserva legal ou CAR é uma obrigação do proprietário, que não se transmite para aquele que é interessado em empreender. Então, acho que esse é também um aspecto interessante. No saneamento eu vou passar. O que também, só fazer um comentário, eu entendo aqui o objetivo foi trazer um procedimento simplificado para o licenciamento ambiental de empreendimentos de saneamento básico. É evidente, né, publiquei recentemente numa revista internacional sobre fazer uma relação de Covid e saneamento básico. Claro que a gente tem, qualquer país sério, qualquer um que tenha vergonha na cara, tem que discutir saneamento básico num nível relevante, né? O que acontece no Brasil, o número de pessoas que estão à margem do saneamento básico é vergonhoso. Agora, isso é um ponto, e por isso as minhas palmas para o marco legal do saneamento. A outra é você, eventualmente, ter um grande empreendimento e dizer que ele não está sujeito ao EA-RIMA, por exemplo. Porque disse a Constituição, 225, parágrafo 1º, inciso 4º, que todo empreendimento significativo de impacto ambiental depende de prévio estudo de impacto ambiental, ou seja, o EA-RIMA.
Então, não dá para, por norma legal, mudar o que a Constituição estabeleceu. Cadê? Condicionantes, eu também já falei sobre isso, com algumas discrepâncias, como eu comentei no artigo 3º, inciso 11, da Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, fala um pouquinho de que você não pode trazer medidas compensatórias que não estejam vinculadas com os impactos, na mesma linha aqui das condicionantes, que tem, obviamente, ter fundamentação técnica. Isso aqui eu posso passar. Esse é um ponto que também, quem já viu sabe que eu já falei sobre isso várias vezes, que é a certidão de uso e ocupação do solo, que também já escrevi, já gravei lá para o canal, no YouTube. Então, rapidamente sobre esse ponto, lembrar de algumas coisas. Primeiro, qual é a natureza jurídica da certidão? Certidão não é anuência. Com todo o respeito para quem tem uma opinião diferente. Certidão atesta um fato num dado momento histórico. Então, aquele empreendimento é ou não é compatível com as leis de uso e ocupação do solo. Cabe ao município regular o seu território, mas não cabe ao município exercer o papel de licenciador quando a competência para aquele licenciamento é do Estado ou da União. Quem diz isso? Artigo 13, parágrafo 1º, salvo engano, da Lei Complementar 140 de 2011. Nós temos a regra do monismo do licenciamento ambiental, ou seja, apenas um ente federativo é competente para licenciar um empreendimento. Essa regra já estava na Resolução CONAMA do Estatuto de 97, no seu artigo 7º, com todas as mazelas de ser uma resolução, e resolução não pode definir competência de entes federativos, mas a máxima é que ruim com ela, pior sem ela. Mas isso foi regulamentado no artigo 13 da Lei Complementar. Então, se o município não é o competente, ele pode se manifestar de forma não vinculante. E caberá dizer é ou não é compatível com a lei de uso e ocupação do solo. E não é, portanto, uma anuência, como quer se dar. Porque a anuência pressupõe conveniência e oportunidade de administração pública, ou seja, eu concedo ou não, se eu quiser. Claro que justificado como qualquer ato administrativo. Mas eu posso estabelecer condicionantes para conceder autorização. Eu posso estabelecer medidas compensatórias, o que não cabe numa certidão de uso e ocupação do solo, porque isso é uma prerrogativa do órgão ambiental licenciador. Além disso, que eu acabei de dizer, o artigo 3º, também o artigo 3º, famoso artigo 3º da Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, e aí eu vou escapar o inciso, acho que é o 9º, que diz que não será exigida certidão de uso e ocupação do solo que não tenha expressa previsão legal. Onde está a previsão para que a certidão instrua o processo de licenciamento ambiental? Artigo 10 da Resolução CONAMA 237 de 97. Portanto, uma norma infralegal e que não pode exigir a certidão como condição para o licenciamento ambiental. Então quer dizer, Sion, que não precisa mais respeitar a legislação de uso e ocupação do solo? Claro, é evidente que não. A questão é que ela não pode mais ser condição para o licenciamento. Eu posso ter um licenciamento e não vou conseguir implantar se ele for incompatível, como várias coisas do mundo real. O licenciamento, como foi dito aqui muito bem, não resolve os problemas do mundo. E também não é a única licença que o empreendimento vai precisar obter para funcionar. É importante que a gente entenda isso, porque a gente esquece. Então, eventualmente, você pode ter uma licença e ser incompatível com a certidão de ocupação do solo. Por que isso é importante? Porque muitas vezes as certidões são usadas como uma forma de conseguir medidas compensatórias justas. O processo político ele é justo, eu entendo perfeitamente. Entendo perfeitamente que a pressão que o município sofre dos grandes impactos licenciados pelo Estado e pela União demandam do prefeito uma resposta. Em que momento que ele tem a força política? No momento da certidão, porque depois é no alvará de funcionamento, porque aí já implantou o empreendimento. Mas, a despeito de entender a questão política, não me permite deixar de discutir a questão jurídica. E a questão jurídica é essa, pelo menos esse é o meu entendimento. E é nessa linha que vem o PL. Então, caminhando para o meu final, fala que também, que a gente já disse aqui, né, não tem que ter esse apego ao sistema trifásico, e que não é porque é simplificado, que o nome ele talvez traga uma percepção, um preconceito negativo, não é porque ele é simplificado que ele deixa de ser avaliado. Mas a gente não deve analisar com a mesma régua grandes empreendimentos e pequenos empreendimentos. O Eduardo Fortunato Bin, atual presidente do IBAMA, usa no seu belíssimo livro de licenciamento ambiental que a gente não deve usar
uma bala de canhão para resolver um problema de formiga. Com todo respeito à formiga, não estou fazendo nenhum apelo a exterminar a formiga, mas para a gente lembrar que a gente tem que usar as armas na medida da sua necessidade. E, bom, para eu passar. Porque hoje passou meu tempo, mas 1 minuto. Tem um dispositivo que fala lá da exclusão do parágrafo único do 67, da 9605 de 98, que eu já comentei. A questão dos prazos, como disse a Rosa, a gente não deve achar que estabeleceu prazo. A CONAMA 27 de 97 também tem prazo. Enquanto a gente não resolver, especialmente dos grandes empreendimentos, as questões sociais relacionadas aos licenciamentos e trazer estabilidade para os envolvidos, não vai ter licenciamento. Você pode colocar 8, 4, 12 meses que não vai ter licença, né? Então é importante a gente também entender isso. Falou da licença tácita, né? Apesar do artigo 3º da Declaração de Direitos da Liberdade Econômica falar do ato de liberação econômica tácito, isso não sai para licença ambiental, porque o artigo 14 da Lei Complementar 140 já veda essa prerrogativa. Bom, eu acho que chega, né? Tem muita coisa. Eu quero agradecer demais Rose Hoffmann, Germano Vieira, César Cruz, Jonatas Trindade, todo mundo que pacientemente nos ouviu, presencialmente e virtualmente. Eu não sei se vocês puderem me dar uma dica, nós temos um intervalo agora, é isso? Porque eu acho que o nosso tempo passou, não é isso? Isso? Tá bom. Então, muito obrigado, continuem acompanhando o Congresso Ambiental, que tem muita coisa bacana, e um abraço a todos. Muito obrigado. Senhor, me deixar um abraço para a Malrin, tá? O presidente da BEMA, e para todos os demais colegas da BEMA. Só um abraço para a Malrin, aproveitar que ela está aí. Eu não posso dar um abraço virtual, mas você pode dar uma saudação presencial para ela. A grande colega e presidente da atual ABEMA. Um beijo, Malrin, a todos vocês. Sion, um abraço, Rose, e todos. Muito obrigado pelo convite. Um abraço, meu cara, obrigado. A Malrin saiu, mas eu vou transmitir presencialmente, para minha sorte, o seu abraço, Germano. Obrigado. Um abraço, César, um abraço, Germano. Obrigado, Rose.